A história começa com um homem chamado Torot acordando de um sono profundo, amedrontado por um pesadelo sobre algo que acontecerá em 6 dias. Ele foi soldado e agora trabalha como contrabandista no leste europeu. Ele é muito habilidoso com armas e combate corpo a corpo, e conhece muitas estratégias de guerra. Essa história se passa em um mundo futuro semelhante ao nosso, mas com mais guerras, inclusive onde Torot vive. Pouco tempo depois, Torot retorna ao seu apartamento vendido e em ruínas com a carne de coelho que comprou no mercado. Ele começa a cozinhá-la e prepara uma refeição deliciosa. Antes de comer, ele faz uma pausa para orar. Enquanto saboreia a refeição, soldados armados entram repentinamente na sala e apontam seus rifles para Torot. Apesar da situação tensa, ele permanece calmo, já adivinhando quem está por trás do ataque. Acontece que se trata de Cal, um terrorista que já colocou Torot em apuros no passado. Usando suas habilidades, Torot consegue dominar Cal rapidamente. Depois de confrontar Cal, Toro veste sua jaqueta e segue os soldados para fora do apartamento. Eles o levam até um tanque que está esperando na estrada. Lá dentro, ele encontra Gorski, junto com a esposa e a filha de Gorski. Gorski pede a Torot que atue como mensageiro e leve uma garota para Nova York. A princípio, Torot não tem certeza, mas quando lhe prometem uma nova identidade, ele aceita. Para ele, uma nova identidade é mais valiosa do que dinheiro. Pouco tempo depois, Torot é abandonado em um campo e espera que um helicóptero o pegue. Ele entra em um carro que está pendurado no helicóptero. Enquanto estava no carro, Torot adormece e acorda quando aterrissa nas colinas rochosas do Quirguistão. Uma mulher emerge de um monastério nas colinas, apresenta-se como irmã Rebeca, a babá de Aurora, e dá a Torot 3 condições para cumprir. Mais tarde, Torot abre o porta-malas para colocar a bolsa de Aurora e verifica um mapa que parece ser o Google Maps em um antigo papel Atlas. Ele marca vários destinos para planejar a viagem e descobrir a direção a ser tomada. Pouco depois, Aurora e sua irmã Rebeca se aproximam do carro e Torot as cumprimenta calmamente. Aurora perguntou a Torot sobre si mesmo e ele respondeu friamente. Então Torot ligou o carro e começou a viagem. Eles atravessaram o deserto e entraram no Cazaquistão, perto da fronteira com a Rússia. De lá, seguiriam de trem rápido. Torot disse a Aurora para vestir as roupas que ela havia pegado no mercado. Algumas pessoas os estavam seguindo secretamente de longe. Aurora estava confusa com o novo mundo que estava vendo, já que tinha vivido toda a sua vida no mosteiro nas colinas. Foi difícil chegar à entrada da estação de trem porque estava muito cheia. Torot teve que comprar ingressos de um cambista. No meio da multidão, Aurora se assustou e fugiu. Felizmente, Torot e sua irmã Rebeca a perseguiram. Enquanto discutiam, de repente tiveram de correr, pular e desviar de explosões no estilo parkour para pegar o trem. Eles conseguiram entrar no trem, mas não havia assentos. Torot tentou comprar assentos de uma família mongol, mas eles o ignoraram até que Aurora falou com eles no idioma deles. Depois que Aurora mostrou sua profunda compreensão, o trem chegou à Rússia. Eles foram para uma área de evacuação onde os policiais os examinaram. Torot levou Aurora e sua irmã Rebeca para uma arena de batalha, onde encontrou seu velho amigo Finn e lhe pediu ajuda para chegar ao Canadá. Depois que o acordo foi fechado, Torot rapidamente levou Aurora e sua irmã Rebeca para fora da arena. Eles foram parados por um grupo de jovens que ofereceram a Torot $1 milhão para entregar a Aurora a eles. Cercado pelo grupo, Torot teve que se defender deles e a irmã Rebeca mostrou suas habilidades de Kung Fu. De repente, um dos jovens tentou agarrar a Aurora, mas um lutador no ringue a salvou. Ele impediu a entrada de qualquer pessoa e fechou a porta do ringue. O lutador viu a Aurora chorando de medo, então entrou no ringue para acalmá-la. No entanto, o evento organizado transformou a interação deles em uma competição. A luta intensa quase foi vencida por Torot, mas Aurora pediu que ele parasse. No final da rodada, a irmã Rebeca e um dos meninos entraram no ringue, revelando que haviam sido enviados pelo pai de Aurora. Ignorando a irmã Rebeca, Aurora decidiu se juntar ao grupo de jovens. Pouco tempo depois, Torot e sua irmã Rebeca os perseguiram e descobriram que o grupo era especialista em parkour. A perseguição foi interrompida por um tiro disparado por Torot. Não querendo que ninguém se machucasse, Aurora decidiu ir com Torot novamente e o grupo conseguiu escapar. As emoções ficaram à flor da pele até que sua irmã Rebeca acalmou Aurora. Na manhã seguinte, junto com os refugiados, eles iniciaram uma perigosa jornada pelo mar congelado causado pelo aquecimento global. Ao longo do caminho, viram um enorme submarino emergindo do gelo. Os refugiados correram em direção ao submarino, causando o caos, e nem todos conseguiram embarcar. Devido a restrições de tempo, o capitão do navio ordenou que a tripulação se retirasse para dentro do gelo, deixando para trás os refugiados que não haviam conseguido. Alguns soldados atiraram contra os refugiados que tentavam embarcar no navio. Aurora entrou no navio e tentou sabotar os controles, mas Torot a impediu. De repente, Aurora pareceu possuída e perdeu a consciência. Depois disso, a irmã Rebeca contou a Torot sobre o tempo que passou com Aurora. Ela cuidava de Aurora desde que ela era criança e tudo estava bem até 3 meses atrás, quando um médico lhe deu pílulas que mudaram seu comportamento.
Torop ficou chocada ao saber que Aurora era capaz de falar 19 idiomas desde os 2 anos de idade e tinha uma habilidade inesperada com vários instrumentos. Ao mesmo tempo, Fi levantou suspeitas em Torop, sugerindo que Aurora poderia estar carregando um vírus em seu corpo. Pouco tempo depois, eles aterrissaram na reta de rolamento no Alasca e continuaram a viagem de jet ski pelo deserto congelado. 2 drones começaram a segui-los e a disparar bombas. Torop distraiu os drones de Aurora, atraindo-os para ele. Enquanto isso, Finn acompanhou Aurora e sua irmã Rebecca até a fronteira. Os drones relentes continuaram a persegui-los, atirando sem parar. Mas Torop os atacou corajosamente quando eles soltaram suas balas. Pouco depois, Aurora e sua irmã Rebecca correram para ajudar Torop, que estava ferido. Aurora usou suas mãos para remover os fragmentos de metal de seu corpo. De repente, Finn apontou uma arma para eles, mas Torop atirou em Finn em legítima defesa, pois ele estava tentando traí-los. Eles finalmente cruzaram para o Canadá e passaram a noite lá. Torop preparou uma refeição deliciosa que impressionou sua irmã Rebecca. No entanto, sua felicidade durou pouco quando Aurora disse que todos morreriam em Nova York. Mais tarde, Torop e Aurora conversaram sobre o céu. Ele lhes disse que havia participado da guerra e que queria voltar para Nova York. Levar Aurora com ele era a única maneira de retornar à América. Depois de se refrescarem em um hotel, eles continuaram a viagem para Nova York de avião. Finalmente chegaram a Nova York e entraram em uma casa de alta tecnologia. Aurora ficou chocada com a notícia da destruição de seu monastério no Quirguistão. Torop começou a perceber que havia um grande plano envolvendo Aurora. De repente, Gorski entrou em contato com Torop e o culpou pelo ataque à abadia. Gorski enviou um médico para examinar Aurora e planejou desativar o GPS no passaporte de Torop. Pouco tempo depois, 2 grupos se aproximaram do apartamento de Torop, um de Neuli e outro de Gorski. O médico chegou e começou a examinar Aurora. Depois que o médico saiu, Torop ficou comovido porque sua irmã Rebecca não havia sido honesta com ele. A discussão foi interrompida quando Aurora saiu da sala e revelou que estava grávida de gêmeos. Pouco depois, o líder Neolite entrou em contato com Torop e disse a ele para colocar Aurora no carro que a esperava do lado de fora do apartamento. No entanto, Torop tinha outros planos. Ele e sua irmã Rebecca acompanharam Aurora até o carro. Mas, em vez de entregá-la, entraram em ação. De repente, houve um intenso tiroteio no centro da cidade. Eles pensaram que poderiam escapar usando o metrô, mas um dos membros da equipe de Gorski lançou um míssil conectado ao GPS do passaporte de Toro. Durante o caos, Aurora caminhou sem medo em meio às balas, enquanto sua irmã Rebecca lutava contra os mercenários. Torop, que sobreviveu à explosão, juntou-se à sua irmã Rebecca na luta até ser baleado e morto. Então, outro míssil foi disparado e, inesperadamente, Aurora sacou uma arma e atirou em Torop, matando-o instantaneamente. No dia seguinte, Torop acordou em uma instalação médica de propriedade do Dr. Darkwandier. O médico o reanimou implantando um sistema para substituir partes do corpo danificadas. Darkwandier explicou que havia implantado inteligência artificial no cérebro de Aurora quando ela ainda era um feto, conforme solicitado pelos Neis. Ele também revelou que Gorski tentou matá-lo, mas ele sobreviveu. Pouco tempo depois, Darkwandier equipou Torop com instrumentos avançados para extrair sua última memória antes de morrer. Torop descobriu que Aurora havia lhe pedido para levá-la para casa pouco antes da explosão do míssil. Darkwandier pediu a Torop que encontrasse Aurora. No dia seguinte, o líder neolítico localizou Torop visitando Darkwandier. Antes disso, ele atirou e matou Gorski. Pouco depois, o líder neolítico se encontrou com Darkwandier e conversaram sobre Aurora, que ambos viam como sua filha. Ele a acusou de usar a religião e de querer explorar Aurora para obter poder. Então, depois de matar Darkwandier, o grupo neolítico começou a caçar Torop. Nesse meio tempo, Torop chegou à sua casa e encontrou Aurora. 6 meses depois, Aurora deu à luz gêmeos. Pouco tempo depois, ela morreu. Descobriu-se que seu propósito era dar à luz e que sua vida além disso não fazia parte do programa implantado em seu cérebro. Agora Torop se tornou o pai dos 2 filhos de Aurora. É assim que o filme termina. A moral da história é que, quando a vida lhe der uma missão com uma garota misteriosa, prepare-se para uma louca aventura em Nova York. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.